Então, pessoal, inequações exponenciais. O que é uma inequação exponencial? Como sempre, a gente pode tirar muita informação das palavras, né? Então, por exemplo, inequações, a gente pode ligar a desigualdades. Tá? Inequação é igual a desigualdade. Vou até botar o sinalzinho de igual aqui. Ó. E as desigualdades? Como assim desigualdade? Bom, desigualdades são coisas desse tipo aqui, ó. Tipo, vou botar aqui do lado, né? Aqui embaixo. Tipo, sei lá, 3 maior que 2 é uma desigualdade, né? Tipo, 4 é menor do que 5. Tudo isso é verdadeiro, né? 3 é maior que 2, 4 é menor que 5. E essa aqui é verdadeiro? Se eu escrever aqui 4 é menor do que ou igual que 5, é verdadeiro também? Sim, porque veja bem o que é que eu falei, né? 4 é menor do que ou igual. Se for menor ou igual, é verdadeiro. E 4 não é menor que 5? É. Então, uma dessas duas coisas que está implícita nesse símbolo, menor do que ou igual, é satisfeito. Então, 4 é menor do que ou igual que 5, verdadeiro, porque ele é menor que 5. Isso aqui é uma desigualdade junto com a igualdade, né? Verdade seja dita. Mas é considerado uma desigualdade, digamos assim. E claro que tem um símbolo de maior do que ou igual também, né? Tanto faz eu escrever que 4 é menor do que ou igual que 5, como 5 maior do que ou igual que 4. Na verdade, estou dizendo a mesma coisa nessas duas aqui, né? Então, desigualdade é isso. Tá? Aí você pode dizer assim, ah, mas então 5 diferente de 4, que está certo também, né? É uma desigualdade. É verdade, eu concordo. É uma desigualdade também. Só que já vou avisando que quando a gente lida com inequações, a gente não lida muito com o sinal de diferente, sabe? Somente com esses aqui, ó, maior, menor, menor do que o igual e maior do que o igual. Tá certo? E, inclusive, tem algumas pessoas que confundem esses sinais, tá? Eu inclusive, já confundi muito tempo. Mas assim, para você parar de confundir, é só você pensar na reta dos reais, tá? 0, 1, 2, tá? Aqui menos 1, né? E assim por diante. Claro que eu só estou botando os números inteiros aqui, mas tem o 1,7 que está aqui entre 1 e 2, tem o π que está aqui além do 3, né? Assim, a reta dos reais, tá? Aí eu pergunto para você, os reais, eles ficam maiores quando você anda para a direita ou para a esquerda? Então, aqui está as retas dos reais. Os reais, eles ficam maiores quando você anda para a direita ou para a esquerda? Quando você anda nessa direção ou nessa? Para a direita, né? Para cá, né? Então, justamente, o sinal do maior é esse. E diminui, ficam menores quando você anda para a esquerda. Então, realmente, esse é o sinal de maior. Peraí. Maior e menor. Pronto. Com isso, eu nunca mais confundi. Veja se funciona para vocês. Até porque isso aqui é a ponta de uma setinha, né? Para a direita, eu ando para a direita. Ando nesse sentido aqui, ó. Ando nesse sentido aqui, para a direita, maior, né? E aqui para a esquerda, menor. A setinha seria essa aqui, ó. Mas aí não desenha a seta toda, só a cabecinha da seta, né?
Pronto. Então, inequações a gente já entendeu o que é. E exponenciais significa o quê? Exponenciais significa o quê? A variável, né? A variável ou incógnita, né? Tanto faz. Aparece como expoente. Então, juntando essas duas ideias aqui, você tem o seguinte, né? Exemplos de inequações exponenciais. Exemplos de inequações exponenciais. Bom, certamente, se eu escrever aqui, ó, 5 maior que 3, isso aqui não é uma inequação exponencial. Porque é uma desigualdade? É. Mas não tem variável. Tá? Agora ela é 5 elevado a x maior que 3. Deixa eu escrever de novo, melhor. 5 elevado a x, letra A. 5 elevado a x maior que 3. Isso aí é uma inequação exponencial. Aqui é o variável como expoente e aqui é a desigualdade. Letra B. 3 elevado a x maior que 5. E por aí vai, né? O problema é achar a solução da inequação, dessas inequações. Tá certo? Por exemplo, o que é resolver uma inequação? Uma inequação qualquer, tá? Não só exponencial. Vou tentar descrever aqui o que é resolver uma inequação. Uma inequação. Resolver uma inequação é determinar a regra ou condição que a variável tem que obedecer para que a desigualdade da inequação seja satisfeita. Caramba, que diabo é isso? Vamos ver um exemplo. Exemplo. Resolva 2 elevado a x maior que 4.
Antes de partir para essa solução aí, para esse caso aqui, vamos olhar direitinho aqui, ó. O que é resolver uma equação? É determinar a regra ou condição que a variável tem que obedecer. A variável é o x, né? Para que a desigualdade da inequação, toda inequação é desigualdade, está aqui a desigualdade, é o maior, seja satisfeita. Me diga uma coisa, se eu botar x igual a 1 aqui, fica verdadeiro? Não, né? Porque 2 elevado a 1 não é maior que 4. Isso, hein? Tem que ser. A 3 dá certo? Dá 8. Dá 8. 8 é maior que 4. Tá certo? E 1? Se eu botar 1 aqui no lugar do x. Não, se eu botar 2, desculpe. Dá 4. 4 é maior que 4? Não é. É igual. E se eu botar 0? 2 elevado a 0? Dá 1? Não. 2, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. 1 é maior que 4? Não. Então, você disse, né? A condição aqui, né? A solução podia ser... não é isso, tá? Mas poderia aparentar para vocês o seguinte, ó. Solução x maior do que 3. Pode ser igual também? Sim, maior ou igual. Maior ou igual que 3. Isso seria uma solução, né? E é verdade, se você botar x maior do que ou igual que 3, o resultado do lado esquerdo vai dar maior que 4. Perfeito. Só que está faltando coisa aqui também. Se eu botar x igual a 2 aqui, não dá certo, né? Mas se eu botar 2,1, dá. Quer ver? Ó, calculadorinha aqui. 4 elevado a 2,1. Ó, opa. Não, desculpa, errei. 2 elevado a 2,1. Ó, dá 4,28. E alguma coisa mais aí, ó. Já deu maior que 4. Se eu botar no lugar do x 2,0001, 2 elevado a 2,001. É um pouquinho acima de 2, né? Ó, dá maior que 4. Um pouquinho maior, mas deu maior. Menor que 2. Exato. Então, assim, ó. Na verdade, essa solução é uma parte da solução. Está faltando um pedaço, que é um pouquinho maior que 2, já começa a satisfazer, né? Então, você pode escrever assim, ó, x maior do que 2. Beleza. Toda vez que x for maior, satisfizer essa condição aqui, você vai ter essa desigualdade satisfeita. Tá? Eu vou escrever só de amarelinho, que eu gosto de escrever as respostas de amarelinho, sabe? Então, vou botar aqui solução. X maior do que 2. Maior do que ou igual que 2 não serve, né? Porque se eu botar 2 ali em cima, vai ficar 4 igual a 4. 4 não é maior que 4. Pronto, essa é a solução. Tá certo? Agora, essa inequação é muito simples, tá? A gente vai precisar, a gente usou meio que o olhômetro aqui para resolver. A gente vai precisar de um método mais sistemático e mais geral para resolver mais inequações, que não sejam tão simples assim, né? Qual é o método que a gente usa? Olha, repare bem. Repare bem. Eu posso resolver essa mesma equação, vou botar aqui. Solução de inequações exponenciais
por redução à mesma base. Sim, exatamente. Redução à mesma base a gente estava usando para equações exponenciais, né? Vamos usar o mesmo método para inequações. Por isso que eu digo que é mais do mesmo, quase. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, como fazemos com as equações exponenciais. Vamos ver aqui exemplos. Resolva as inequações que equações que se seguem. Letra A. Vou começar pela mesma equação que a gente resolveu antes. 2 elevado a x maior que 4. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer 2 elevado a x. Vamos reduzir a mesma base. É maior do que 2 elevado ao quadrado, não é isso? Se fosse a equação, eu cortaria aqui os dois, né? Porque é a mesma base, então posso igualar os expoentes. Só que aqui não é equação. Não é balança equilibrada. Aqui é balança desequilibrada. se você quiser, né, continuar com essa analogia de balança. Mas aqui é o seguinte, ó. Daqui eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pensar, não, portanto, daqui eu posso concluir que x é maior que 2, né? Cortei aqui, ó, e x maior que 2. E tá certo isso. Só que você precisa entender o que está acontecendo. Quem é a base aqui? Quem é a base aqui? Não é 2? 2 não é maior que 1. E quando a função exponencial tem base maior que 1, ela não é crescente, que significa concordância. Ou seja, 2 elevado a x maior que 2 elevado a 2, então o x é maior que 2, concordância. Né? No fundo, a gente está usando essa coisa aqui, ó. A gente está usando esse conceito, essa coisa importante aqui. Vou colocar aqui como observação. Observação. Tá? F de x, quando você tem uma função exponencial tipo f de x, vamos escrever só assim, ó. Quando você tem a elevado a x, você tem a base, duas opções, né? Você tem o A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Isso te dá duas opções. Se você olhar a reta real, você tem o 0 aqui, o 1 aqui, tá? Isso aqui é proibido, isso aqui não dá. O A não pode ser menor que 0, isso aqui é proibido. Então o A pode estar aqui e aqui, ou aqui. E para lá infinito, certo?
Quando o A está aqui, você tem a função crescente, o A elevado a x é crescente. Não, desculpa, decrescente. É crescente. E quando o A é maior do que 1, você tem crescente. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, 2 elevado a x maior do que 2 elevado ao quadrado. Como a função, como o A aqui é 2, ó, o A igual a 2 aqui, né? A igual a 2. Então você está nessa região aqui, na região onde a função exponencial é crescente. 2 elevado a x é crescente. Significa que existe uma concordância entre a função e a variável. Então essa função aqui é maior que isso aqui, ó, significa que o expoente também concorda. Isso significa que x é maior que 2. Se eu tivesse outro caso, tipo esse aqui, ó, se eu tivesse 1/3 elevado a x... Bom, vamos colocar a mesma coisa aqui. Ó. Mas, tudo bem, 1/3. Vou fazer assim. 1/3 elevado a x maior do que 1/3 elevado ao quadrado. Ora, o A aqui seria quanto? A base, né? 1/3, né? Quando A é 1/3, você está nessa região. Então, você tem discordância. Aqui não tem maior? Aqui é x, desculpe. Aqui é x. Aqui você não tem maior, então os expoentes discordam. Então, fica x menor que 2. Essa é a única diferença entre resolver equações e resolver inequações está aqui. A única novidade que temos é isso aqui. Essa é a novidade em relação às equações exponenciais. E é só você olhar para a base. Vamos fazer alguns exercícios para vocês sentirem um drama. Para vocês se acostumarem com isso. Ó, foi o que eu fiz aqui, ó. A base não é 2? 2 não é maior que 1? Está naquela região da direita, né? Bom, então é concordância. Aqui não tem maior, então para a variável funciona maior também. Vamos ver uma letra B aqui. Letra B. Ops. Vou botar agora uma coisa com base entre 0 e 1, tá? Tipo 0,5, 0,1. Vou botar assim. 0,1 elevado a x maior que 0,01. Tá bom, vou botar aqui. Não, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Vamos botar uma coisa mais simples aqui. 1/3 elevado a x maior do que 1/3 elevado a 5. Como é que eu resolvo isso? Qual é a solução dessa equação? Repare que a base é menor que 1, né? Então, isso vai me dar o seguinte, ó. Já está na mesma base, né? Não preciso fazer nada. É só observar que a base aqui está entre 0 e 1, portanto, você tem discordância. A função exponencial é decrescente. Então, o valor da função da maior significa que a variável é menor.
Então, significa dizer que a solução é x menor do que 5. Entendeu? Aqui é maior, ficou menor. Por quê? Porque está na região de discordância, né? Aquela entre 0 e 1, a base. É isso. Tá? É isso aí. Antes de a gente ver mais exemplos, vamos voltar para o nosso material aqui. Ó. Olha aqui as funções exponenciais. Ó. Aqui. Ó, inequações exponenciais. Claro, aqui ele vai ser mais técnico, né? Porque esse livro eu já falei para vocês que ele é mais técnico. Mas tudo bem. Olha aqui, ó. Inequações exponenciais são inequações, ele não explica o que é uma inequação, né? Mas eu expliquei lá no quadro. São inequações com incógnita no expoente. Exemplo, só aqui, ó. Tá vendo? 2 elevado a x maior que 32. 5, a raiz de 5 elevado a x maior do que a raiz cúbica de 25. Isso aqui tudo são inequações exponenciais. Método de redução a uma base comum. É isso que nós estamos vendo. Esse método será aplicado quando ambos os membros da inequação puderem ser representados como potências de mesma base. É o que a gente fez nas equações e o que a gente fez aqui nesse exemplo. Ó. A gente reduziu a mesma base. Ó. 2 elevado a x, base 2, 2 elevado ao quadrado, base 2. Tá certo? Cadê você? Cadê você? Aqui. É isso que a gente vai fazer. E aí ele diz, ó, lembrando que a função exponencial a elevado a x é crescente se a é maior que 1, está naquela região da direita, ou decrescente se a base está entre 0 e 1, portanto, não, lembremos que, né? Portanto, se b e c são números reais, então, e para a maior que 1, tem-se a elevado a b maior que a elevado a c, repare, potências de mesma base, com sinal de maior, né? Se a base é maior que 1, então os expoentes concordam com a inequação. A inequação não é maior? Os expoentes também ficam maiores. Ó. B maior que C. E se a base tiver entre 0 e 1, você tem discordância, né? Se A elevado a B é maior que A elevado a C, bom, então B é menor que C. Os expoentes discordam da inequação. Tá certo? Então aqui, ó, aí vem os exemplos, né? Aí vem os exemplos. Vamos botar esses exemplos aqui para a gente tentar resolver aqui no quadro. Então, vamos lá. Letra A. Vou só repetir aqui, tá? 2 elevado a x maior que 128. Vamos tentar reduzir a mesma base. Posso escrever assim, ó. 2 elevado a x maior do que... 128 é o quê? Dá para colocar como 2 elevado a alguma coisa? 7. Isso, 2 elevado a 7. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. 2 elevado a 7. Pronto, está reduzido a mesma base. Aí o que eu posso concluir aqui? Que x e 7, qual é o sinal que eu ponho aqui? Maior ou menor? Maior. Por quê? Porque a base está naquela região, é maior que 1. Show de bola. É isso aí.
Letra B. 3/5 elevado a x é maior do que ou igual que 125 sobre 27. Dá para reduzir a mesma base? Vamos ver aqui. Ó, aqui a base é 3/5, né? 125 é a potência de 5, né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E 27 também é a potência de 3. 125 é 5 elevado ao cubo. E 27 é 3 elevado ao cubo, né? Então eu posso escrever isso assim, ó. 2/3 elevado a x é maior do que ou igual que 5/3, ambos elevado ao cubo, não é isso? Eu falei 2/3, mas eu escrevi 5/3. Ah, no outro, é verdade. É verdade, desculpe. Vamos corrigir aqui, peraí. Aqui é 3/5, né? Nossa. 3/5, desculpe. Vamos lá. Nada a ver. 3/5. Não sei de onde é que eu tirei esses 2/3. Mas enfim, tá na mesma base agora? Ainda não, né? Aqui tem 3/5, aqui tem 5/3. Mas isso é fácil de resolver. É só trocar o sinal. Então você tem o seguinte, ó. Então você pode escrever isso assim, ó. 3 sobre 3/5 elevado a x maior do que ou igual que 3/5 elevado a menos 3. Certo? Deixa eu escrever aqui embaixo. 3/5 elevado a x maior do que ou igual. Só vou escrever isso aqui de uma maneira diferente. 3/5 para ficar com a mesma base, né? Elevado a menos 3. Lembra aquela regra, né? Você inverte a base, troca o sinal do expoente. Pronto, agora estou na mesma base. E aí, o que eu posso concluir disso? Mesma base, então x e menos 3. O que é que eu ponho aqui no meio? Menor do que ou igual, né? Por quê? Porque 3/5 é menos que 1. É 0,6, né? Está aí naquela região entre 0 e 1. Ó, aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Você tem discordância, função decrescente. Então, inverte, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos para cá. E vamos colocar o menor do que ou igual. Pronto, essa é a solução da equação. Tá certo? Vamos pegar aqui mais umas questões aqui mais embaixo aqui, ó. Vamos pegar essas aqui. Ctrl C. Vou pegar a letra A aqui. Vou repetir aqui. 2 elevado a x menor do que 32. Dá para reduzir a mesma base? Dá, né? Porque 32 é 2 elevado a quinta, né? Estão lembrados? Bom, se não tiver lembrado, é só fazer. Então fica 2 elevado a x menor do que 2 elevado a quinta.
Então daqui eu posso concluir o quê? Que x é o quê? X e 5, ó. Maior. Maior? Por que maior? Porque a base está na parte crescente. Então é concordância, então é menor. Ah, tá. Entendeu? Sim, entendi. Então é x menor que 5. Letra B. 1/3 elevado a x maior que 1/81. Dá para reduzir a mesma base? Dá. A gente pode fazer assim, ó. 1/3 elevado a x maior do que... Isso aqui eu posso escrever... 81, o que é? É 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 6, 81. Então isso aqui fica 1 elevado à terceira elevado à quarta, né? Porque 1 elevado à quarta dá 1 mesmo, que está aqui em cima, e 3 elevado à quarta dá 81. Aí daqui eu posso concluir o quê? Que x é o quê em relação a 4? Espera aí. Hã? Menor. Exato. Entendeu agora? Sim. Isso aí. Isso aí. Vamos ver mais alguma coisinha aqui. Letra C. Cadê você? Cadê você? Aqui. Letra C. Letra C. 3 elevado a x menor que 1/27. Deixa eu escrever melhor isso aqui. 1/27. Como é que reduz a mesma base aqui? 3 elevado a x menor de que... 27 é o quê? É 3 ao cubo, né? Mas é 1/27, então fica 3 elevado a quê? Menos 3. Vamos conferir? Vamos. Esquece esse menos aqui. Esquece esse menos aqui. 3 elevado ao cubo dá 27. Quando eu boto o sinal, inverte. 1/27. Que é o que tinha antes, né? E aí, o que tem? O que é que eu posso concluir daqui? Ops. O que é que eu posso concluir daqui? Que x é o quê? Menor ou maior que menos 3? Hein? Tô esperando. Hã? Menor. Porque é concordância, né? Aqui tem menor, continua menor. Tá certo? Letra D. Olha, pessoal, assim, ó. Qual é a sugestão que eu faço para vocês? Daqui a pouco está terminando o tempo, né? Refaçam esses exemplos como exercício. Eu vou fazer de novo a letra A, B, C e D. Obviamente vocês vão empacar, muito provavelmente. Mas aí vocês vêm olhar o que eu fiz, tá? E depois, na próxima aula, a gente continua abordando outras coisas aqui. Porque pode acontecer uma coisa aqui que eu ainda não falei para vocês, tá? Então eu ainda preciso explorar mais esses exercícios depois, mas não vai dar tempo de ser agora, nesse vídeo. Mas vamos lá, letra D. Vou repetir aqui, 1/5 elevado a x maior do que ou igual a 125. Não, desculpe. 125. Dá para reduzir a mesma base? Vamos ver. Tá, né? Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer assim, ó. Isso aqui fica 1/5
elevado a x maior do que ou igual que 5 elevado à terceira, né? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Está na mesma base? Ainda não, mas a gente pode resolver isso fácil. Basta escrever esse aqui como 1/5 elevado a x maior do que ou igual que 1/5 elevado a menos 3, né? Agora está na mesma base. Aí isso aqui vai implicar o quê? Que o x e menos 3, o que é que eu ponho aqui? Menor do que ou igual. Porque a base está naquela região, né? Entre 0 e 1. A base é 1/5, 0,2, né? Está nessa regiãozinha aqui, ó. Você tem a função exponencial decrescente, portanto você tem a discordância, né? Tá? Então vou ficar por aqui. Vou botar aqui um finzinho.